E aí, Rafa, o que a gente vai fazer hoje? Hoje nós temos um momento muito especial que daqui a pouco eu conto. Vem comigo. Bora, vamos lá. Tem bastante coisa, hein? É verdade, né? É realmente um momento especial. Não é à toa que eu estou vestido de forma mais formal para que honre um pouco mais esse grande momento, que é o dia de hoje, que é esse momento especial. Vamos lá. A verdade é que hoje a gente comemora 750 anos da morte de Santo Tomás e eu não queria, deixar passar essa data em branco e resolvi trazer, um presente para todos, que é uma aula com o título Qual é a finalidade da psicoterapia tomista? Então, é um momento para que todos se alegrem. 750 anos, né? Ter em memória de uma pessoa mostra que essa pessoa tem uma relevância dentro do pensamento humano. Então, como eu falei agora há pouco, eu não queria deixar isso passar, eu queria fazer nesse momento uma data que fique fixa dentro do Instituto para algum tipo de, de homenagem, algum tipo de presente para todos que estão me assistindo. Então a gente vai começar a aula agora. Vamos lá. Bora. Vamos lá, meus amigos. Fechou? Vou ver se tá tudo ok aqui. Preparado? Estou preparado. Vamos nós. Então, mete marcha aí. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam me vendo bem e me ouvindo bem. Hoje é um momento especial. Temos, no dia de hoje, 7 de março, a comemoração de 750 anos da morte de Santo Tomás. E como eu falei, antes de sentar nesta cadeira, ter a memória de uma pessoa depois de 750 anos é realmente relevante. Não é uma pessoa que passou despercebida na história do mundo. Então, por conta disso, eu vim aqui presentear vocês com esta breve aula sobre a psicoterapia tomista. Eu sei que muitos de vocês são psicólogos, muitos de vocês são terapeutas, e sei que há uma certa dificuldade, que é essa transição entre aquilo que se entende nos escritos do próprio Santo Tomás e uma aplicabilidade na prática clínica, na prática psicológica. Então, hoje nós vamos direcionar os nossos esforços todos para entender qual é a finalidade da psicoterapia tomista. Quando a gente pensa em finalidade, a gente pensa na perspectiva de para que aquilo vai levar, para que aquilo foi feito, qual a finalidade de algo, certo? Ou seja, qual a finalidade de uma caneta? A finalidade de uma caneta é escrever, certo? Então, qual a finalidade da psicoterapia? Esse é um grande ponto que a gente precisa meditar. Me dá a sensação, e essa sensação vem não do nada, mas passou pela minha experiência
dentro da minha faculdade e experiência de outros colegas que vieram até mim falar sobre, que dentro da faculdade parece que não há essa meditação tão necessária sobre uma finalidade de uma psicoterapia. Claro, eu não quero falar de todas as psicoterapias, mas sim da psicoterapia tomista. Mas como é importante pensarmos que olhar para uma psicoterapia e entender uma finalidade é um processo fundamental. Porque se eu não sei qual a finalidade de uma psicoterapia, eu vou conduzir o meu paciente para onde? Ou, se existe uma psicoterapia que não tem finalidade, ela vai ajudar no quê? E isso é o que a gente precisa abraçar, é isso que a gente precisa entender na aula de hoje. Então, a psicoterapia tomista, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é uma psicoterapia de cunho unicamente filosófico. Por que eu estou querendo falar isso no primeiro momento? Porque ela não é uma filosofia que está sendo adaptada a uma clínica, ok? Ou uma filosofia aplicada a uma psicoterapia, certo? Ela tem uma base filosófica e ela tem uma prática. Então, esse é um primeiro ponto que é importante da gente meditar, da gente visualizar. Logo, quando a gente pensa em psicologia tomista, a gente pensa, até que não tem muita experiência com o tomismo em leitura, mas a gente já consegue visualizar que ela tem uma característica muito importante, que é a de definir coisas. Ou seja, ela busca a definição de algo. Por exemplo, como podemos melhorar o homem? O que é um homem saudável? O que é um homem adoecido? Etc, etc, etc. Outra coisa que ela contempla é que o homem tem uma natureza. Ou seja, a partir do momento que eu, através de uma psicoterapia, né? A partir do momento que eu tenho uma psicoterapia que contempla a natureza humana, eu consigo conduzi-la para uma finalidade. Certo? Então, a gente precisa entender que um dos objetivos da psicoterapia tomista, e não estou falando de finalidade ainda, tá? Um dos objetivos é a ordenação do paciente. Isso parece bem evidente, né? A psicoterapia tomista propõe esse movimento. Mas é interessante a gente pensar aqui em um movimento que Santo Tomás fez para que a gente consiga, em algum grau, experimentar, ou tentar experimentar, ou desejar experimentar esse espírito. E isso, o Echevarria, o professor Martim Echevarria, no livro Correntes de Psicologia Contemporânea, ele vai trazer, bem no final do livro, aqui na página 578, eu quero ler com vocês para que a gente medite sobre um fato importante quando a gente pensa em finalidade da psicoterapia tomista e também no próprio tomismo e no próprio Santo Tomás. Abre aspas para o professor Martim Echevarria. Costuma-se dizer que Santo Tomás fez uma síntese entre Aristóteles, Santo Agostinho, autores neoplatônicos, etc. Embora isso não seja de todo falso, vendo as coisas com mais profundidade, é mais correto dizer que Santo Tomás não faz nenhuma síntese desses autores, porque sua finalidade não é construir um sistema filosófico, nem teológico, no sentido moderno do termo. Santo Agostinho, os padres da igreja em geral, Aristóteles, Boécio, Cícero, etc., são para ele mestres que o introduzem na realidade e verdade das coisas. Ele não quer reconstruir em sua mente os sistemas desses autores,
se é que eles os tiveram, mas que eles o conduzam ao conhecimento da verdade das coisas. Por isso, em vez de tentar mostrar a novidade de suas posições frente à posição tradicional, mostra sempre a continuidade de seu pensamento com o de seus predecessores, pois a finalidade do conhecimento para Santo Tomás é chegar à realidade. Aqueles filósofos são verdadeiros mestres na medida em que nos conduzem à realidade e pertencem à verdadeira tradição humana e cristã. Na medida em que nos dão a conhecer o que as coisas são. Bem ao contrário, o pensamento moderno é uma luta de originalidade e de pensamentos e sistemas desencontrados que fogem à realidade, que não conduzem à realidade, mas ao pensamento e personalidade do próprio autor e a seu projeto de dominação do mundo. E por isso é dialético. Na medida em que fazem isso, esses autores não são verdadeiros mestres, pois não libertam nosso espírito com a verdade, mas o encerram ainda mais na dialética, por assim dizer, sadomasoquista do amo e do escravo. Por isso, pareceu-nos importante propor uma alternativa a essas correntes, e o fizemos de mãos dadas a Santo Tomás de Aquino, que nos apresenta uma visão integral da pessoa humana e de sua vida mental. Enfim, vamos parar por aqui. Mas olha que interessante, e é isso que eu queria trazer num primeiro momento, porque nós temos aqui uma importante posição de espírito frente às coisas. Como o professor Martim Etchevarria disse com toda a clareza que ele tem, ele fala que Santo Tomás não quis criar uma originalidade. Ele quis perpetuar uma tradição de verdade e de realidade. Rafael, eu achei isso que você falou interessante. Mas o que isso tem a ver com o nosso tema hoje, já que a gente está falando da finalidade da psicoterapia tomista? A psicoterapia tomista não tem, escute bem, a psicoterapia tomista não tem como finalidade, meio, princípio, uma originalidade, e sim uma continuidade. Sim, meus amigos, ela tem o interesse de continuar uma tradição de pessoas ao longo dos séculos que fizeram uma espécie de psicoterapia, não moderna, obviamente, mas uma espécie de psicoterapia onde ajudava as pessoas a chegar à verdade e à realidade. Mas isso ainda não é a finalidade da psicoterapia tomista. Mas a gente já consegue entender o espírito que Santo Tomás teve ao lidar com os saberes. Pelo contrário, diz o próprio professor Martim Etchevarria, nós temos na psicologia moderna, ele coloca a filosofia moderna, mas a gente consegue falar em psicologia moderna, perdão, esse lugar de originalidade, essa busca por fazer de si mesmo uma verdade não relativa. E por que que esse princípio aqui que o professor Martim Etchevarria está trazendo é importante para a gente? Porque dentro da psicoterapia, nos dias atuais, nas últimas décadas, há essa movimentação de criar uma originalidade, não mais apoiada numa tradição onde respeita os mestres, como fez Santo Tomás, com Santo Agostinho, Aristóteles, etc. Mas sempre uma ideia de revolução, de destruição. Então, a psicologia nasce para destruir a anterior e assim vai. É sempre uma guerra, como se não existisse uma psicologia moderna da paz. E da paz como o esplendor da ordem. E a psicoterapia tomista quer manter uma tradição. Ou seja, alguém que se debruça a estudar a psicoterapia tomista e se debruça a atender
a aplicar, vai estar participando de uma tradição milenar, onde não sou eu que invento a roda. E sabe por que não sou eu que invento a roda? Porque a roda já foi inventada. Já foi. Seria uma soberba eu querer inventar a roda. É óbvio que há novidades e atualizações e descobertas que são bem-vindas, e a psicoterapia tomista não exclui isso. Mas ela sabe que ela caminha nesse processo de continuidade. Saiba que alguém que se debruça a aplicar a psicoterapia tomista precisa ser um continuador. Isso é um ponto fundamental. Então, se a gente tem um processo de continuidade, a gente precisa entender o que isso significa numa perspectiva prática. E aqui eu quero trazer o Erich Fromm, autor do livro Do Amor à Vida, tá? Um livro fácil de achar nos sebos, etc. E o Fromm, que foi um psicanalista, não era religioso, inclusive tinha muitas críticas à religião. Ele tem uma frase muito famosa que está nesse livro, que ele vai falar que em Santo Tomás se encontra um sistema psicológico muito melhor do que na maioria dos livros, né, sobre o assunto que é dedicado a este assunto na época dele, né? Mas o que eu quero trazer do Fromm é outra coisa. Olha o que ele fala. Ele fala que, vamos ler, abre aspas para o Fromm. A maioria das pessoas pensa que a psicologia é uma ciência relativamente moderna. Tem essa impressão porque, essencialmente, só nos últimos 100 para 150 anos a palavra psicologia entrou em uso corrente. Mas esquecem que havia uma psicologia pré-moderna que começou, digamos, por volta de 500 anos antes de Cristo. Ou seja, aqui nós já temos o Fromm falando que já existia psicologia, por exemplo, na Grécia Antiga. Voltando. E continuou até o século XVII. Essa psicologia não se denominava, entretanto, psicologia. Era conhecida como ética ou frequentemente como filosofia. Mas nem por isso ela era menos psicologia. Meus amigos, se a gente levar a sério, eu acho que a gente tem que levar, se a gente levar a sério essa metade desse parágrafo do Fromm, ele está falando que a gente tem, então, mais de 2000 anos de produção de psicologia na história da vida humana. Que não se chamava psicologia, e sim ética e filosofia. Para você, que é psicólogo, terapeuta, isso tem que ser uma alegria. Porque há conhecimento psicológico sendo feito, sendo produzido há muito tempo. Mas vamos continuar. Qual era a finalidade dessa psicologia pré-moderna? A nossa resposta pode ser muito sucinta. A psicologia pré-moderna procurava compreender a alma humana no interesse de tornar as pessoas melhores. Portanto, a motivação subjacente na psicologia era moral. Fecha aspas. Aqui está bom. Então, o Fromm vai falar que a finalidade dessa psicologia pré-moderna, que ele não está falando que é psicologia tomista somente, então existem psicologias, né? Tinha a finalidade de melhorar as pessoas. Melhorar as pessoas faz parte de uma psicoterapia tomista? Sim ou não? Sim. Claro que sim. Mas ainda não é esse o ponto. Mas a gente tem que entender que a psicoterapia tomista quer melhorar as pessoas. Não é uma psicoterapia onde o profissional é passivo. Passivo, não quer melhorar nada porque não tem nada para melhorar, porque não existe melhora, não existe bondade, não existe aperfeiçoamento pessoal, etc, etc, etc. Mas vamos lá. Por que melhorar as pessoas é importante e como seria um meio de melhorar as pessoas? Então, vamos recorrer ao nosso grande amigo, que graças a Deus está sendo reeditado e lançado muitas obras inéditas no Brasil, Rudolf Allers, no livro Autoaperfeiçoamento, Teoria e Prática. Então vamos lá. Logo no início do livro, aqui na página 18, o primeiro capítulo desse livro,
ele fala da necessidade e das oportunidades de aperfeiçoamento. Então, olha o ponto. Diz-se que o autoconhecimento é o próprio passo no caminho da perfeição. Temos primeiro de saber quem e o que somos antes de descobrir se e em que sentido devemos melhorar. Portanto, o mais importante é obter uma ideia precisa de nosso próprio eu. Então, temos aqui um elemento fundamental da gente ir entendendo, já que nós temos que dar uma continuidade, tá? Ou seja, o nosso trabalho é uma continuidade de tradição, certo? Temos, por continuidade de tradição, entender que é uma psicologia que visa a melhora humana, e essa melhora humana passa para um autoconhecimento. A partir do momento que esse sujeito se conhece e conhece o que deve fazer, ele vai ter a oportunidade, necessariamente, de melhorar. Certo? Mas, Rafael, isso aqui é a finalidade da psicoterapia atomista? Ainda não. Aqui são coisas que a psicoterapia atomista vai buscar. A melhora humana, com certeza. Não temos nenhuma dúvida. Mas ainda não é isso. Ainda não é isso. Mas vamos lá, a gente já entendeu. A gente participa de uma tradição. É uma psicologia que visa a melhora humana. Essa melhora passa por conhecer a si mesmo. Aqui estamos em caminhos práticos. Você, como psicoterapeuta, que visa esse olhar do tomismo, deve participar de uma tradição, não ter soberba, achando que vai inventar a roda, porque a roda já foi inventada. Então, a psicoterapia tem um objetivo de melhorar as pessoas e precisa levar esse paciente a se conhecer. Certo? Então, nós temos a psicoterapia tomista, temos o elemento da tradição, que é um ponto fundamental. Temos o ponto de melhorar as pessoas, entendido aqui também como pacientes, certo? E o autoconhecimento como elemento de melhora, ok? Porém, a gente ainda não entrou no que seria a finalidade da psicoterapia atomista. Você vai saber o que é a finalidade, mas não agora. Vou deixar isso para o final. Não para fazer surpresa, mas porque faz sentido deixar ao final, né? Então, temos esse movimento. Então, quando a gente pensa em psicoterapia atomista, é óbvio que a gente vai pensar naqueles 5 objetivos. A psicorreeducação como o primeiro objetivo, onde nós temos que ajudar o nosso paciente a definir bem as coisas, olhar para o passado de forma pedagógica. Ele precisa ser reeducado porque ele recebeu uma certa educação, seja dos pais, da família, de modo geral, da rua, da cultura, do colégio, etc, etc, etc. Essa educação que ele recebe, em algum grau, tem deficiências. A psicoterapia atomista vai buscar identificar essas deficiências para que ele possa verdadeiramente melhorar aquilo que, de alguma maneira, está mais ou menos ou atrapalhando a vida dele. O segundo objetivo é encontrar e ordenar as paixões desordenadas. As paixões podem ser entendidas aqui como emoções, e é muito interessante a gente pensar que Santo Tomás já conseguia enxergar dentro das paixões um movimento sensível que tinha uma potência, vamos dizer assim, tinha uma força de domínio humano. Ou seja, o homem poderia ser dominado por uma determinada emoção, por uma determinada paixão. E fica muito claro quando a gente pensa, por exemplo, em pessoas que são dominadas pela raiva.
pelo medo, etc, etc, etc. Terceiro objetivo seria colocar a inteligência no centro da personalidade. Ou seja, esse sujeito com a inteligência vai enxergar o que é verdadeiro, vai buscar distinguir do que é falso. A vida superior do homem, a gente pode chamar aqui dessa vida mental do homem, seria através da inteligência e da vontade. Essa vontade que deseja o bem, apetece o bem. Quarto objetivo, saber lidar com a felicidade e com as dores. Ele sabe o que é felicidade? E as dores que acontecerem no meio do caminho, ele sabe lidar com isso? Faz parte da psicoterapia atomista ajudar o paciente a esse caminho. E o quinto objetivo seria o desenvolvimento das virtudes. A prática das virtudes se torna algo fundamental dentro do processo da psicoterapia atomista. O sujeito precisa ser mais prudente, mais justo, mais forte, mais temperante, etc. A gente consegue ver nesses 5 objetivos um otimismo humano. Esses 5 objetivos eles não são pessimistas, eles são otimistas. Vamos recapitular. A partir do primeiro objetivo, a gente consegue visualizar que esse homem é capaz, dentro de um processo psicoterapêutico, obviamente, ele é capaz de reeducar, de conseguir se ordenar apesar daquilo que fizeram com ele. Encontrar e ordenar as paixões desordenadas também traz esse olhar positivo para o homem que é capaz de entender quais são as emoções que o atrapalham, quais são as emoções que aparecem em determinado meio, em determinado contexto, e com isso conseguir enfrentar essa emoção. Através do terceiro objetivo, esse sujeito pode enxergar o verdadeiro, viver de verdade, reconhecendo as próprias responsabilidades e as realizando. O quarto, ele, por conhecer bem a realidade, sabe que a realidade vai ter momentos de dores e que ele precisa entender o que é felicidade para melhor se relacionar com a dor também. Isso é positivo. Quinto objetivo, o desenvolvimento das virtudes. É um aviso falando, cara, você pode ser muito melhor. Você pode se tornar tão bom de uma forma que você nem consegue imaginar. Tem que se ordenar. Percebe que é uma psicologia, uma psicoterapia positiva. Neste livro, chamado Princípios Básicos de Psicologia Geral, é um compilado de textos de vários autores, mas quem fez a compilação foi a psicóloga doutora Zelmira Seligman, professora aqui da pós-graduação em Psicologia Atomista, e num texto dentro deste livro, chamado Síntese da Psicologia em Tomás de Aquino, que não é um texto dela, é um texto do professor Francisco Fernandes Ruiz. Ele fala ao final o seguinte: encontramos em Santo Tomás um desenvolvimento positivo da psicologia humana, sem deixar de lado, é claro, os aspectos psicológicos produzidos pelos vícios e pecados e que Santo Tomás trata extensamente na secunda, ou seja, na segunda parte da segunda parte. Olha como é interessante, porque é uma visão positiva. E isso é muito importante porque o século XX trouxe para a psicologia muitos olhares pessimistas. Muitos olhares. Um homem sozinho ao nada, um homem que é impossível se aperfeiçoar, o homem que não tem muita diferença de qualquer animal, o homem que não fala com Deus e quando acha que está falando com Deus, está falando ou com nada ou consigo mesmo. Enfim, há uma série de percepções deprimentes, a verdade é essa. Esse homem que é valorizado acima de tudo, esse homem que é valorizado como um próprio Deus, isso é deprimente, isso vai deprimir em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Então,
a gente já tem aqui um olhar saudável, positivo para o homem. É uma psicoterapia positiva. Isso é muito importante. Mas voltando num ponto que eu falei agora há pouco do segundo objetivo, que eu falei das paixões. E neste pequeno livro, né, um ensaio crítico, né, para que falamos, né, dos psicólogos, um ensaio crítico sobre a palavra na psicoterapia do Jordan Abud, ele fala o seguinte: o objeto da psicoterapia será a vida sensível, que repercute no corpo e que redunda na alma espiritual. Olha que interessante. Ou seja, ele está falando que a psicoterapia deveria olhar para essa parte sensível, que vai influenciar o homem. Não é à toa que quando a gente pensa numa emoção, como eu falei, da raiva, o sujeito dominado pela raiva, ele realmente vai, através da dinâmica sensível, e uma raiva, obviamente uma ira aqui desordenada, vai dominando esse sujeito por inteiro. Então começa dessa parte sensível. Para ele, a psicoterapia deveria visar esse ponto. Está errado? Não. A psicoterapia tomista olha para esse lado também. Então, temos aqui, né, a parte sensível. Vou botar aqui. Atenção. A parte sensível. Parte sensitiva do homem. Mas isso é finalidade? Ainda não. Ainda não é a finalidade. Então, diante desses pontos aqui que eu anotei, a gente já consegue ver que há uma perspectiva de psicoterapia aqui, né? Então a gente pode pensar na reeducação. Aqui a gente acrescenta a dinâmica das paixões, inteligência, as dores, virtudes. Vamos dizer que esses são temas da psicoterapia tomista. Então a gente já consegue ver que, poxa, para quem tem dúvida se existe uma psicologia tomista e uma psicoterapia, aqui a gente já consegue visualizar algo. Inclusive isso me lembrou algo que está escrito neste livro aqui chamado Antropologia Profunda, livro do padre Inácio Andereggen. O padre Inácio Andereggen foi mestre, né, do professor Martim Etchevarria. O padre Andereggen também é professor da pós-graduação. Então neste livro, no capítulo 17, temos um texto que o título é Santo Tomás, Psicólogo. E eu não vou ler o texto inteiro, porque obviamente não quero cansá-los. Mas olha só, olha como é que ele começa o texto, né? A atividade correspondente ao que em nossos dias se denomina psicologia foi desenvolvida em modo eminente, embora, é claro, diferente em seu contexto, modalidades, resultados e objetivos, por Santo Tomás de Aquino, em sua dimensão de humanista. E olha que interessante, porque o Andereggen, ele chama, entre aspas, né, Santo Tomás de humanista. Mas eu quero acrescentar algo aqui. Eu acho que ele é humanista, sim. Mas eu acho que ele é o verdadeiro humanista. Porque ele considera o homem de forma integral. Um homem que tem alma e corpo. Um homem que tem uma natureza humana que é racional. Um homem que precisa se aperfeiçoar, que tem a parte sensível, etc, etc, etc. Ou seja, um humanista não é quem valoriza o homem acima de qualquer coisa. Pelo menos um verdadeiro humanista não deve ser isso. Um verdadeiro humanista deve ser alguém que enxerga o homem verdadeiramente. E a gente pode falar que Santo Tomás enxergou o homem verdadeiramente. Então nós temos 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos, 8 pontos. Será que aqui tem a finalidade dela?
Ainda não. Mas vamos lá. O professor Martim Etchevarria, ele vai trazer para nós, já que nós falamos brevemente sobre as virtudes, ele vai falar aqui sobre o que seria a maturidade de caráter. E ele vai falar o seguinte, ele traz aqui 5 pontos do que seria uma pessoa madura. Ele vai falar que o centro da sua personalidade é constituído na luz da razão, que guia com objetividade e esclarece a parte apetitiva. Ele é prudente, ou seja, ele não é dominado de baixo para cima. Né? Tem quantas pessoas são dominadas da cintura para baixo? Não é isso? Aqui não. Aqui nós temos uma pessoa que, à luz da razão, guia com objetividade e esclarece a parte apetitiva. Percebe que guia com objetividade e esclarece. É como se fosse assim, olha, nós vamos para lá, porque ali é o melhor lugar. E aí o corpo vai, vamos dizer assim. Né? 2, ele não possui impulsos imoderados na afetividade. Pelo contrário, é temperante, manso e humilde. O humilde conhece a si mesmo. Ao conhecer a si mesmo, é capaz de ser manso, porque entende, tem a paciência com o processo de melhora. E, por conhecer a si mesmo e ser manso, é temperante. Ou seja, não é um vulcão em erupção. Não é um impulso descontrolado. Temperante, manso e humilde. Ele não se retrai quanto ao bem difícil, nem se deixa levar pelo temor ou pela tristeza, mesmo diante de grandes perigos. Vale dizer, é forte. Ademais, aspira e se move com confiança e segurança em direção às coisas grandes. É magnânimo. Joseph Pieper tem uma frase no livro As Virtudes Fundamentais que ele fala assim, o homem tem que ser magnânimo, ele tem que colocar o coração dele em coisas magnânimas e ser honrado para alcançá-las. Olha que espetáculo de frase. Olha como isso é terapêutico, como isso pode ser uma perspectiva de consultório. Temos hoje um excesso de falta de magnanimidade. As pessoas não são magnânimas, não desejam grandes coisas. Temos, por um lado, aqueles dominados pelo hedonismo, onde, para um cara preso dentro dessa dimensão, a magnanimidade, entre aspas, dele é transar com o máximo de mulheres possíveis. Isso ali é muito magnânimo. Do outro lado, a meta do homem é não sofrer nem um pouquinho. E por isso sofre mais do que todos os outros. Não tem magnanimidade. Não é forte. Para ser magnânimo, precisa ser forte. Para que possa resistir aos ventos contrários que querem soprar de modo contrário para você não conseguir alcançar aquilo que você precisa efetivamente conquistar. Meus amigos, uma psicologia que se esquece da magnanimidade é uma psicologia que não quer a melhor humana. Quando olhamos para o nosso paciente e o ajudamos a melhorar, estamos em algum grau ajudando ele a praticar uma certa magnanimidade. Porque ele tem que se enfrentar. Porque ele vai se enfrentar para se aperfeiçoar. E se aperfeiçoar para dar de si da melhor versão para os outros é magnânimo. Continuando. Ordena sua ação não somente ao seu bem individual, mas ao bem comum, de acordo com a lei civil e com a lei natural. Ele é também equitativo em suas relações com as outras pessoas. É justo. Por isso não falta tampouco em prestar a devida reverência à fonte do ser e do bem comum do universo. Ele é religioso. Dentro de uma visão antropológica tomista, o homem precisa ter uma relação com Deus. E, continuando aqui, então ele tem uma ordenação da ação não somente ao bem comum. Meus amigos, aqui nós temos um movimento de contra-revolução. Nós temos uma época de um excesso de egoísmo. As pessoas pensam só nelas. Primeiro são elas, depois é elas, no terceiro é elas, e fica assim.
ordenação não somente ao bem individual, mas ao bem comum. É justo dar ao outro o que é do outro. Santo Tomás vai falar que é uma vontade contínua e perpétua de dar ao outro o que é dele. Olha que espetáculo. E religioso. Dentro dessa antropologia tomista, que influencia, obviamente, essa psicologia, o homem ele tem uma relação com Deus. Ah, mas isso é um problema. Não acho que seja um problema. Por quê? Porque há psicologias modernas que a sua visão antropológica não se relaciona com Deus. Então é obrigado, né? Toda psicologia é obrigada a não se relacionar com Deus. Me parece que é um certo preconceito ou uma preguiça mental, né? Não podemos ter nem esse preconceito e nem mesmo uma preguiça mental, né? É capaz de estabelecer relações interpessoais profundas, amando os outros como ama a si mesmo. Vale dizer, é capaz de ter amizade. Ou seja, aqui a gente já fala que há um amor próprio ordenado. Vamos anotar aqui. Amor próprio ordenado. Ele é capaz de se amar ordenadamente, isso significa amar em si o que é mais elevado e por isso consegue amar no outro também o que é mais elevado. E por isso é capaz de amizade. A psicoterapia tomista é uma psicoterapia capaz de amizade. Não essa amizade comum, eu e o paciente vamos pra balada, galera. Não é isso. É amizade onde o psicoterapeuta ama aquilo que é principal no paciente. Por isso, há na psicoterapia tomista algumas posturas importantes, como a postura da correção. A psicoterapia tomista visa corrigir o que precisa ser corrigido. A psicoterapia tomista visa o conselho. Mas não existe conselho na psicologia, gente. Há livros de psicologia que se chamam conselho psicológico. Né? Claro que esse conselho não é um mandar na vida do sujeito. Vou dar um exemplo bem simples para a gente entender como a dinâmica do conselho entra. Se um paciente quer abandonar tudo que ele assumiu como proposta de estar na terapia, o profissional pode chegar para ele e falar assim, olha, João, eu estou percebendo que você quer abandonar todas essas coisas aqui, porém, você veio aqui por conta dessas coisas, que você queria honrar, e agora você não quer mais. Não é melhor você pensar um pouco melhor sobre isso? Pensa sobre isso e volta na semana que vem. Meus amigos, isso é um conselho. Isso é um conselho. Ele vai pensar. Não é isso? Então temos aí a correção, o conselho, o consolo, ou seja, no sentido de consolação. Nossa profissão lida diretamente com o sofrimento. Para esse sofrimento, então, a gente precisa ter misericórdia daqueles que sofrem. E temos também o ensino. Correção, eu tiro o que está errado, e o ensino o que é certo. Proponho o que é correto. Proponho o que vai melhorar, etc, etc, etc. Mas, Rafael, qual é a finalidade da psicoterapia tomista? O que ela quer? Meus amigos, a finalidade da psicoterapia tomista é isso aqui. Felicidade. O homem deseja a felicidade e não tem como não desejá-la, diz o professor Martim Echevarria no livro A Praxis da Psicologia e seus níveis epistemológicos, segundo Santo Tomás. A finalidade da psicoterapia da psicoterapia tomista é a felicidade. O paciente chega até mim e eu quero que ele seja feliz. Eu quero ajudá-lo a fazê-lo ser feliz. Aqui está a finalidade da
psicoterapia tomista. Mas, Rafael, por que você notou tudo isso aqui? Porque a felicidade na psicoterapia tomista, meus amigos, não é uma cosquinha na barriga, não é um coração palpitando mais forte, mais rápido, não é um prazerzinho momentâneo. É algo que precisa ter uma estabilidade possível aqui, e essa estabilidade possível passa por essas coisas aqui, por todas essas coisas aqui. E tem uma outra coisa que embarca tudo isso aqui, que também faz parte da felicidade, que é a graça. Então, para o sujeito ser feliz, ele precisa saber que ele precisa melhorar, que ele tem que ter inteligência no centro da personalidade, que ele precisa se reeducar, que ele precisa desenvolver as virtudes, que ele precisa lidar com as dores, que ele precisa lidar com os próprios sofrimentos, que ele vai ter que entender as paixões no sentido de superar e que precisa se conhecer. E, obviamente, há um auxílio da graça, porque a gente, como profissional, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Nem aquele profissional que fala que consegue, ele não consegue, não depende tudo dele. Então, ou seja, essa felicidade, ela se relaciona com uma ordem. Então, um psicoterapeuta, a psicoterapia tomista participa de uma tradição de felicidade humana. E justamente por participar de uma tradição de felicidade humana, sabe que o objetivo dela é melhorar as pessoas, porque pessoas só vão ser felizes na medida que elas melhoram. Por isso que nós temos uma tristeza praticamente generalizada nos dias de hoje. Porque é uma psicoterapia não do sofrimento no sentido de misericórdia, mas do sofrimento porque ela não sabe o que é o homem, não sabe o que é a natureza humana e simplesmente não se interessa por felicidade. E quando se interessa, acha que a felicidade é um prazerzinho, é um gozo corporal momentâneo. Na psicoterapia tomista, a felicidade é um processo que caminha dentro de uma ordem e que vislumbra uma felicidade com F maiúsculo, mas que ela é buscada agora. A psicoterapia tomista visa ordenar, visa as virtudes, visa o autoconhecimento, visa a inteligência, visa o amor próprio ordenado, visa a misericórdia. Tudo isso porque olha no horizonte aquela felicidade que tanto o profissional deseja para si mesmo e para aqueles que ele os ama, e para aqueles que o procuram pedindo ajuda. Essa é a finalidade da psicoterapia tomista. A psicoterapia tomista é a psicologia da felicidade humana. A verdadeira e profunda felicidade humana. Mas, como eu estou falando, é uma felicidade que precisa de uma ordenação para acontecer. Não uma ordenação pessoal, no sentido de que eu escolho o que precisa ordenar, como se eu fosse a lei, como se eu fosse capaz de dar um sentido maior para a minha vida. Não, para a psicoterapia tomista, o sentido já é dado. E nós, ao nos ordenarmos, vamos enxergá-lo. Ao enxergá-lo, vamos nos aperfeiçoar mais ainda, porque desejamos a felicidade e não conseguimos não desejar. Você quer ser feliz. Você quer ser feliz. Eu quero ser feliz. A minha filha quer ser feliz. A minha esposa quer ser feliz. A família de vocês, todos querem ser felizes. De uma forma ou de outra. Mas quantos estão dispostos a buscar verdadeiramente a felicidade? E é isso que a psicoterapia tomista visa. Preparar o sujeito para alcançar essa finalidade, para alcançar a felicidade. Ele não vai chegar na psicoterapia, em 2 sessões, ele vai alcançar essa felicidade, que é uma busca estável. Claro que a felicidade perfeita aqui não existe.
Mas ele vai ser muito mais feliz a partir do momento que ele consiga se relacionar bem com os sofrimentos inerentes da vida humana. Ele vai ser muito mais feliz. Ele vai dar muito mais valor à felicidade. E essa felicidade vai perpetuar no seu ser, vislumbrando uma felicidade que nunca terá fim. Mas aqui, ele busca uma felicidade possível. Olha como é interessante a gente pensar nessa finalidade da psicoterapia tomista, sendo a felicidade. Como eu falei agora há pouco, diante de uma vida e de uma psicologia que abomina a felicidade, que nem acredita que é possível uma felicidade, ou que rebaixa a felicidade a coisas banais, baixas e muitas vezes prejudiciais ao homem, aqui nós temos uma elevação. Ou seja, esse desejo de felicidade está na constituição do ser desta pessoa, da pessoa humana. Logo, uma boa psicoterapia, no caso aqui a psicoterapia tomista, não pode ser contrária ao ser do homem. E o ser do homem tem esse desejo intrínseco de felicidade. Logo, ordenamos o caminho, ordenamos os passos, ordenamos o passado, ordenamos o presente, ordenamos o futuro para que alcancemos a felicidade. Com prudência, com justiça, com fortaleza, com temperança, com uma memória bem ordenada, com uma justiça implacável, que não exclui a misericórdia, com uma fortaleza para buscar as grandes coisas, levando a magnanimidade, com a fortaleza para resistir os momentos difíceis, para resistir aos invernos da vida, a temperança que nos equilibra e nos torna manso para não ser guiado por apetites mais baixos, o bom humor, tão fundamental em Santo Tomás, que diz que o brincar é tão importante para o homem, para a alma do homem, quanto o sono é para o corpo. Brincar é necessário para a vida humana, vai dizer Santo Tomás. O bom humor, que faz ele enfrentar os desafios aqui também de forma forte e leve. E principalmente esse amor pela vida. Ama-se tanto a vida que eu não fui capaz de gerar em mim mesmo, eu não me autocriei, e por amar esta vida, eu busco amorosamente a felicidade. E busco amorosamente essa felicidade no concreto também. Ou seja, honrando essa busca amorosa no meu dia a dia. E ao honrar essa busca amorosa no meu dia a dia, como isso acontece de forma prática? Me aperfeiçoando. Amo o fato de eu ter a vida e tenho esse desejo natural de felicidade e busco essa felicidade de modo amoroso, me aperfeiçoando. Aqui, a gente pode dizer que tem um plano terapêutico dentro da visão da psicoterapia tomista. Amo as pessoas que estão à minha volta, amando ordenadamente, que quero ajudá-los na felicidade. Não mimando. Não achando que vai lá, faz o que você quiser, faz aquilo que te faz feliz. Não. Isso não é amor pela felicidade. Isso sequer é o entendimento da felicidade. Isso é uma perversão da felicidade. Muito comum nos dias de hoje. Fala-se de felicidade, mas não tem um mínimo conhecimento do que seria felicidade. E isso gera pessoas absolutamente tristes, que não sabem o que querem da vida. Aqui, meus amigos, temos uma psicoterapia da felicidade humana. Felicidade que precisa ser buscada aqui, da melhor forma possível. Porque está impresso na nossa alma. Como é bom ter isso impresso na nossa alma. Como é um motivo de felicidade sabermos que está impresso em nós um desejo inerente de felicidade. Porque isso vai fazer com que a gente recomece.
Isso vai fazer com que a gente tenha esperança. Isso é fundamental. E Santo Tomás foi um cara que passou a vida se dedicando a um ordenamento, a um aperfeiçoamento pessoal para ser feliz. Então, ele foi um autor que escreveu a Suma Teológica. Aqui temos um exemplar raro da Suma Teológica, que é um baita livro, um dos livros mais importantes já escritos, mas que ele não se deixou vencer pelo livro. Ali não estava a felicidade. Mas ele sabia que ele tinha que se aperfeiçoar. Ele sabia o que ele tinha que entregar. Então ele fez. Então ele produziu. Então ele investigou. Então ele amou a verdade para ser feliz. Então neste dia, meus amigos, que se comemora 750 anos da morte de Santo Tomás, a gente vai entendendo que ele está mais vivo do que nunca. E essa vida que acaba dando a oportunidade de a gente participar em algum grau dessa tradição do pensamento tomista, possa verdadeiramente invadir o seu coração, para que você faça da sua profissão um elemento de felicidade humana. Não podemos ter uma psicologia, não podemos viver ou aceitar uma psicologia que seja pessimista, que esteja disposta a adoecer o homem, a perverter o homem. Não. Nós, eu, você, nós temos uma responsabilidade com uma psicologia que ajude cada pessoa que nos procure a alcançar da melhor maneira possível esse anseio íntimo de felicidade. E é isso que eu desejo para cada um de vocês que estão aqui. Não desistam de se ordenar para a felicidade humana e não desistam de ajudar o paciente de vocês rumo à felicidade. Estamos juntos e até a próxima.